Numa reviravolta surpreendente no debate sobre energia na Alemanha, cidadãos comuns exigem que o governo retome as operações do gasoduto Nord Stream 2, em meio a declarações do presidente russo, Vladimir Putin, que enfatiza como a ativação desse gasoduto poderia aumentar os suprimentos de gás russo na Europa. O clamor popular se intensifica. Afinal, por que não utilizar uma infraestrutura já pronta? O gasoduto, que foi projetado para transportar gás a um custo acessível, encontra-se parado. A metade de sua capacidade está reservada para uso interno russo, mas, ao mesmo tempo, questões políticas e a resistência do governo alemão, liderado pelo chanceler Olaf Scholz, têm bloqueado sua operação. A falta de uma decisão pragmática em um momento em que a segurança energética é crucial faz com que leitores como Kara Bergor considerem essa inação como uma prioridade equivocada. Dentre os comentários de cidadãos, ressoam vozes como a de um leitor identificado como Carter, que se diz envergonhado pela submissão da política alemã aos interesses dos Estados Unidos. A crítica ensina que enquanto os americanos buscam seus próprios interesses, o povo alemão paga o preço por decisões tomadas longe de suas necessidades. Como isso é possível num país que deveria valorizar sua autossuficiência? A ironia é profunda. Enquanto o governo alemão parece hesitante até mesmo em discutir o Nord Stream 2, diversas vozes da população clamam por uma ação decidida e eficaz. O desespero é palpável. Imagine passar o inverno em casas frias, sabendo que um sistema capacitado e pronto está aguardando por autorização. Ao notarem que os Estados Unidos continuam a estreitar laços com a Rússia em questões relacionadas à Estação Espacial Internacional, muitos questionam: se isso é aceitável, por que não ativar o gasoduto? A contradição entre a retórica política e a realidade é clara. O governo parece mais focado em alinhar-se às prioridades de aliados do que em defender os interesses do povo. O discurso sobre energia está se transformando em um símbolo de debate amplo, que reflete não apenas a necessidade imediata por recursos, mas a busca de um caminho que restaura a soberania da Alemanha diante de pressões externas. O Nord Stream 2 não é apenas um gasoduto, mas um símbolo de resistência. A pergunta persistente permanece: até quando as vozes da população ficarão em silêncio diante da urgência? Enquanto isso, analistas preveem um inverno rigoroso em 2025, caso as questões atuais não sejam resolvidas. Sabemos que a dependência da Alemanha por gás importado não se extinguiu, apenas mudou de fornecedor e preço. A história recente mostra que a energia pode ser um elemento vital para a recuperação e estabilidade econômica. O silêncio do governo será ignorado por muito mais tempo? A pressão para uma mudança está crescendo e não há como ignorar o sentimento popular em busca de soluções reais e práticas. A situação é cada vez mais insustentável. A Alemanha parece estar em um caminho de autodestruição. Se formos sinceros, a verdade é que Putin está certo. O gasoduto Nord Stream 2, em sua estrutura, é praticamente idêntico ao Nord Stream 1. Qual é a diferença real entre os dois? Na prática, não há diferença significativa. Isso tudo se resume a questões políticas. Os Estados Unidos criariam complicações adicionais apenas por causa de sua postura. O que o bloco europeu precisa é agir em benefício próprio, como destacou um leitor, Joe James. Observem que Putin é um verdadeiro mestre do xadrez político. Ele antecipa cada movimento. Nossos líderes, muitas vezes inexperientes, poderiam aprender com ele, conforme destacou um usuário chamado Georgian Kai. É impressionante como os europeus, especialmente os alemães, foram reduzidos a meros apêndices na visão dos Estados Unidos. Mal se ouve falar sobre como os Estados Unidos contribuíram para a escalada de tensões globais. Uma postura neutra e humanitária que promovesse o diálogo seria vantajosa para a Alemanha, como resumiu o leitor Reinhard P. Vale lembrar que anteriormente Klaus Ernst, um político do partido de esquerda e presidente da Comissão de Clima e Energia do Bundestag, fez um apelo à ativação do Nord Stream 2, descrevendo os debates sobre o gasoduto como ideológicos. É importante ressaltar: a Alemanha já importa gás russo, e o gás não se importa de qual tubulação flui. Diante das crescentes necessidades de gás na Alemanha, é essencial agir de maneira pragmática e buscar comprar a um preço acessível. No entanto, mesmo com essas vozes emergindo da população, o governo em Berlim permanece em silêncio. Mais preocupante ainda é a impressão de que as autoridades alemãs estão fazendo o possível para evitar discussões sobre o Nord Stream 2, quase como se a sua existência fosse uma inconveniência neste momento político. O que você faria se estivesse prestes a enfrentar um inverno difícil, com contas de energia em alta e um gasoduto pronto, mas ignorado? Essa é a realidade da Alemanha. As palavras de Kara Bergor ressoam: o fornecimento de energia confiável é prioridade sobre questões menores.
Em um cenário onde a inflação de energia aumenta, seria prudente continuar a ignorar as necessidades do povo? A urgência de uma solução prática nunca foi tão clara. As vozes da insatisfação aumentam enquanto o tempo passa. O que acontecerá se Berlim continuar a se recusar a agir? Fato é que a resistência ao Nord Stream 2 pode custar caro, não apenas em termos financeiros, mas em termos de uma crise de energia iminente. O silêncio ensurdecedor de Berlim frente aos clamores da população é cada vez mais evidente. Enquanto os cidadãos pedem uma resolução pragmática sobre o gasoduto Nord Stream 2, o governo parece ignorar esse clamor, criando a sensação de que o reconhecimento da existência do gasoduto se tornou um tabu na atualidade política. A crescente pressão para a ativação do gasoduto não é apenas uma questão econômica, mas também geopolítica. Especialistas em energia alertam que a recusa de acesso ao gás russo pelo Nord Stream 2 tem consequências profundas. Com essa decisão, a Alemanha se vê obrigada a importar gás liquefeito dos Estados Unidos, enfrentando preços exorbitantes. As famílias alemãs estão pagando fortunas em contas de energia, um fardo que se torna insuportável com o passar do tempo. E o que dizem os cidadãos? Pesquisas revelam um desejo generalizado por um caminho que priorize a economia nacional ao invés de interesses políticos externos. A indústria, tradicionalmente a força motriz da economia da União Europeia, também sente os efeitos. Muitas fábricas estão reduzindo a produção e outras consideram deslocar suas operações para regiões onde a energia é mais acessível. Essa mudança não apenas ameaça a competitividade do país, mas também a sustentabilidade do mercado europeu como um todo. E um futuro preocupante se desenha. Com previsões sombrias para o inverno de 2025 a 2026, a Europa poderá enfrentar uma escassez crítica de gás. Os estoques em depósitos subterrâneos estão se esgotando, enquanto os preços globais dos combustíveis sobem como resultado de tensões geopolíticas. Nesse panorama, um gasoduto pronto e capaz de fornecer combustíveis rapidamente se transforma em um recurso essencial. Mas no jogo da política, a economia frequentemente fica em segundo plano. E a pergunta que ecoa é: até quando as autoridades ignorarão as necessidades mais urgentes da população em nome de disputas políticas? A capacidade de garantir energia acessível e confiável está em jogo, e a pressão popular por uma solução se intensifica a cada dia. O que acontecerá quando a situação se tornar insustentável? As vozes que clamam pela ativação do Nord Stream 2 poderão se transformar em um grito ensurdecedor que não poderá mais ser ignorado. O futuro energético da Alemanha está pendendo por um fio, e a linha entre a pragmática decisão e a teimosia política se torna cada vez mais tênue. Até aqui, vimos que diante das pressões políticas e dos desafios econômicos, a Alemanha ainda não decidiu o futuro do gasoduto que poderia garantir energia estável a milhões. O que parecia solução óbvia, um gasoduto pronto para uso imediato, se transformou em um conflito de interesses, e o drama só aumenta. Enquanto o chanceler Olaf Scholz tenta equilibrar a frágil balança entre as demandas internas e o intenso aperto externo vindo dos Estados Unidos e da União Europeia, o descontentamento popular cresce como uma tempestade prestes a explodir. Nas redes sociais, cidadãos alemães não hesitam em comparar a atual liderança do país com governos que vivem de ordens estrangeiras, sem autonomia real. Somos a maior economia da Europa, mas jogamos conforme as regras impostas por outros, desabafam os usuários. A inquietação não fica restrita às ruas e às telas dos celulares. Representantes do setor industrial, especialmente de grupos poderosos no âmbito econômico, têm exigido das autoridades que reconsiderem seriamente a questão do gasoduto Nord Stream 2. Eles alertam que o boicote ao projeto está levando à decadência de indústrias-chave, da química à metalurgia, ameaçando a solidez econômica do país inteiro. Este gasoduto tornou-se um símbolo vivo. Para alguns, representa o elo de dependência da Europa a potências externas. Para outros, a esperança de um retorno à política pragmática que olhe antes pelos interesses do povo e da economia do que por disputas ideológicas e jogos geopolíticos. Como ressoou em uma declaração simples e incisiva de um leitor alemão: estamos comprando gás russo de qualquer jeito. E para o gás pouco importa por qual tubo ele passa. Aqui está o cerne da questão, não é o gasoduto em si, mas a questão de se a Alemanha está pronta para colocar seus cidadãos acima das disputas e dos jogos de poder internacionais. Por enquanto, essa resposta ainda está em suspenso. No entanto, uma coisa é clara: quanto mais tempo o governo ignorar o clamor da população e os alertas dos especialistas, mais alta será a voz daqueles que exigem o uso imediato do Nord Stream 2. E agora? O que fará Berlim? Continuará a seguir cegamente os ditames de Washington, sacrificando sua própria economia?
Ou finalmente assumirá o controle, defendendo sua soberania energética e garantindo um futuro com energia confiável e acessível para seu povo? A escolha é inevitável, e o relógio não para. No próximo capítulo vamos desvendar como pressões regionais dentro da própria Alemanha começaram a desafiar a postura do governo federal. Em estados como Baviera, Saxonia e Mecklemburgo, vozes locais se intensificam, clamando por um debate aberto sobre o gasoduto. Essa nova frente pode ser o fio de esperança para um país à beira da crise energética. Será que o poder regional conseguirá derrubar o silêncio de Berlim? Fique atento para essa inesperada reviravolta. Resumo da parte anterior. A Alemanha enfrenta um dilema: seguir a política de Washington, sacrificando sua economia, ou adotar uma postura independente, garantindo aos cidadãos um fornecimento de energia seguro e acessível. A crescente crise interna da União Europeia ameaça seu mercado energético. Enquanto isso, no cenário político regional da Alemanha, cresce a pressão para revisar a estratégia energética do país. Parlamentos de estados como Baviera, Saxonia e Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental estão levantando a questão sobre a reabertura do debate em torno do gasoduto Nord Stream 2. Afinal, são essas regiões que mais sentem os impactos do aumento dos preços da energia. Com a presença de indústrias pesadas e processos de produção que demandam muito recurso energético, a urgência é palpável. O primeiro-ministro da Saxonia, Michael Kretschmer, alertou que nenhuma opção para garantir a segurança energética deve ser descartada, e que a discussão sobre o Nord Stream 2 não deve ser um tabu. No entanto, o governo federal parece decidido a manter uma postura rígida, justificando sua posição com questões geopolíticas e a necessidade de não aumentar a dependência do gás russo. Entretanto, essa posição apresenta uma contradição apontada por economistas. A dependência do gás importado não desapareceu, apenas mudou de direção. A Alemanha continua a comprar grandes quantidades de combustível do exterior, mas agora o faz através de intermediários e a preços bem mais altos. Nesse cenário, analistas lembram que a política energética sempre foi fundamental na história da Alemanha. Após a Segunda Guerra Mundial, o acesso a fontes de energia baratas foi crucial para o milagre econômico do país. Atualmente, a recusa em adotar soluções pragmáticas pode custar à Alemanha sua posição de liderança industrial na Europa. Enquanto isso, o continente enfrenta uma situação delicada. Países como Hungria e Eslováquia mantêm diálogos diretos com a Rússia, garantindo recursos essenciais a preços competitivos. Por outro lado, nações como Polônia e os estados bálticos advogam uma linha rigorosa, defendendo a eliminação de qualquer acordo com Moscou. Este embate interno dentro da Europa se intensifica, colocando em risco a coesão do mercado energético europeu. No meio desse turbilhão, muitas famílias alemãs encontram-se em dificuldades, enfrentando o difícil dilema de cortar gastos até nas necessidades básicas. O que será que o governo fará para atender esses apelos? A tensão entre as necessidades dos cidadãos e as estratégias políticas de alta cúpula só aumenta. A situação da União Europeia torna-se cada vez mais complicada. Enquanto países como Hungria e Eslováquia mantêm diálogos diretos com a Rússia, garantindo acesso a recursos essenciais em condições favoráveis, outras nações, como Polônia e Estados Bálticos, adotam uma postura rígida, clamando pela abolição de quaisquer acordos com Moscou. Essa dicotomia política levanta a questão: será que a liderança atual terá coragem de desafiar a pressão externa e reconhecer que a estabilidade econômica e o bem-estar social de seus cidadãos devem prevalecer sobre ideologias dissonantes? A crescente divisão no bloco europeu agravou a situação, colocando em risco sua unidade em relação ao mercado de energia. As vozes de desespero ecoam entre as famílias alemãs, que se veem forçadas a economizar até mesmo nos itens mais básicos, como aquecimento e eletricidade. Histórias circulam na mídia sobre pessoas reduzindo a temperatura em suas casas ou optando por fontes alternativas de energia, como lenha. Para uma economia tão desenvolvida como a da Europa, isso é um retrocesso, ampliando a insatisfação popular e fragilizando a confiança no governo. Especialistas questionam: até quando a Alemanha conseguirá manter o atual rumo sem enfrentar consequências sérias? Alguns analistas alertam que a recusa em proceder com o Nord Stream 2 pode desencadear mudanças estruturais na economia, provocar o fechamento de grandes indústrias, aumentar o desemprego e deteriorar a qualidade de vida. O clima tenso poderá ter repercussões políticas significativas, se o descontentamento popular atinge um ponto crítico. Isso pode afetar o resultado das próximas eleições e remodelar o cenário político do país. A questão do Nord Stream 2 tornou-se um termômetro para a política alemã.
Ele representa não apenas uma problemática econômica, mas é também um símbolo da postura política de Berlim e da relação com seus aliados, refletindo a disposição do governo em agir de acordo com os interesses de sua população. Especialistas preveem que a discussão em torno do gasoduto deve persistir, e com a chegada do inverno, a pressão da sociedade apenas aumentará. Quanto mais fria estiver a temperatura externa e mais altas forem as contas de energia, mais ressoarão os apelos a um governo que busque soluções pragmáticas, longe de ideologias. A Alemanha se encontra em uma encruzilhada. O curso que escolher determinará não apenas a sobrevivência da próxima temporada de inverno, mas também o futuro estratégico do país. A crescente urgência por decisões pode levar a mudanças significativas que trarão à tona o dilema fundamental: priorizar a segurança energética e o bem-estar dos cidadãos ou continuar se dobrando sob influências externas? Nos desdobramentos sobre a situação energética na Alemanha, a pressão popular só aumenta. Frio nas ruas, contas de aquecimento nas alturas. A insatisfação com o governo cresce. A Alemanha se encontra em um momento decisivo. O que será escolhido pode determinar não apenas como enfrentar o inverno que se aproxima, mas também o futuro estratégico do país. A grande questão que paira é: o governo atual terá coragem para desafiar a pressão externa e reconhecer uma verdade inegável? A sustentabilidade econômica e o bem-estar social dos cidadãos devem prevalecer sobre qualquer ideologia. O descontentamento popular se transforma em um clamor por soluções pragmáticas. A decisão exigirá visão e firmeza. Resta saber se a liderança está disposta a colocar os interesses do povo em primeiro lugar, ou se deixará que a ideologia dite o caminho. A tensão no ar é palpável. O futuro da energia na Alemanha está em jogo, e os cidadãos querem respostas. Eles aguardam decisões que impactarão suas vidas, na esperança de que suas vozes sejam ouvidas antes que o frio tome conta e a insatisfação se transforme em revolta nas urnas. Se a história se repetirá, essas decisões logo se transformarão em um símbolo de resistência ou de capitulação. Como a Alemanha reagirá? A escolha não será fácil, mas deve ser feita rapidamente.